Fala galera, estamos de volta. Robert for International Pulse Research. Tango Way. Stick around. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente. Pessoal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ontem, quinta-feira, dia 19, que o país descobriu um medicamento que poderá ser utilizado para a cura do coronavírus, ou COVID-19, ou Covid-19. Pelo que a gente está acompanhando em research, enfim, pesquisa, a gente está vendo que isso não será propriamente dito do dia para a noite. Algumas empresas aí, como a Moderna, outra, que eu não vou citar o nome aí, estão tentando, a gente sabe que já tem, a própria China já está conseguindo alguma coisa, a Europa está fazendo alguma coisa, Cuba também, parece que já tem algo meio que parecido. Aí o Trump sai com essa porque ele quer dar o tiro certo, né? Ele tá com uma bala só e ele tem um leão na frente dele. Se ele errar o tiro, ele perde. A gente sabe que as primárias aqui, o John Biden, que foi vice de Barack Obama, tá seguindo à frente, e Bernie Sanders aí tá tentando se animar, mas tá ficando um pouco mais atrás. A gente vai trazer mais informações logo mais. Esse é um ano de eleição, decisão, o foco é agora essas eleições, principalmente essa crise com essa pandemia. Então, de acordo com Donald Trump, o remédio poderá ser aprovado em breve pelo órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, o Food Drug Administration. Quem que é o Food Drug Administration? Eu vou contar uma história para vocês aí que aconteceu. Alguns anos atrás, tinha um professor, além de ser professor, economista, ele perdeu o pai e a mãe com câncer. Aí ele foi para a China, ficou lá por 15 anos estudando medicina alternativa chinesa. Então ele descobriu a cura do câncer. Ele começou a gravar vídeos, escrever livros. Os livros dele se tornaram best-seller. E esse órgão, o FDA, bateu na casa dele e falou: para de fazer esses vídeos e de ficar escrevendo esse livro, senão você vai se complicar. Quem que é o FDA? Food Drug Administration. Ou seja, é as grandes corporações que estão por detrás. A maioria das universidades de medicina são controladas pelos Rockefeller, mesmo aqui, principalmente no Brasil. Eles que instituíram o programa de enfermagem no Brasil mais de 60 anos atrás. Ou seja, há um grande negócio nisso, diga-se de passagem. Um paciente de câncer aqui nos Estados Unidos custa $800 mil por mês. É mais fácil ter uma pessoa que está com câncer terminal no hospital, porque gera, do que trazer a cura em todos os aspectos. Resfriado, mal de Parkinson, Alzheimer, enfim. Então o FDA contatou a corte enquadrou ele. O nome dele é Craig Trudeau. Está preso mais de 15 anos, tem que pagar uma fiança de $35 milhões, penhoraram todos os seus bens e está preso. Provavelmente não se sabe quando vai sair. Então, a Suprema Corte falou: para de fazer isso e de escrever. Os livros foram best-seller e ele mostrava realmente que tinha cura, que realmente as coisas não eram do jeito que essa organização fala, porque muitas das vezes a gente vai ser até taxado aqui, somente no YouTube. Então, o FDA está dizendo que a droga hidroxicloroquina, que é o medicamento mencionado pelo Donald Trump, já é utilizado no tratamento da malária. Então, você que já ouviu sobre isso aí no Brasil, vai tentar dar uma pesquisada aí. Se não ouviu, se informe melhor, tire as dúvidas e comece a espalhar. Nós temos que usar o mecanismo que a gente tem de graça, que é o WhatsApp no Brasil, e muitas das vezes também é o quê? O YouTube, o Facebook. Então o presidente afirma que todos os cidadãos que possuem prescrição médica poderão adquirir o remédio. Segundo Trump, o medicamento poderá ser distribuído tanto em consultas médicas quanto em hospitais. Os médicos vão distribuir o medicamento e os estados também já sabem como fazer esse tipo de trabalho. Aqui é diferente, pega a receita, você vai na farmácia, o cara fala: em 15 minutos está pronto o remédio. Você também pode comprar na prateleira do supermercado, do Walmart, enfim, CVS, Walgreens. Então os médicos vão distribuir esse medicamento em todos os estados individuais sabem lidar com esse tipo de trabalho, os médicos também sabem como fazer, e ele acha que vai ser uma ideia fantástica. Então Donald Trump está aí
mostrando o seu lado positivo, né? Então ele ressaltou que ainda que um dos benefícios que o remédio tem também poderia ser utilizado em outros tipos de pandemia, ou seja, de enfermidade que poderão vir ocorrer. Então ele passou, os testes já foram aprovados pelo FDA, então é aquilo. Cria-se um vírus, depois mostra a cura e a empresa que fez explode não só em lucros reais, em ativo, propriedade e principalmente em share, que é ações na bolsa de valores. Então, durante a coletiva com jornais, um dos membros do FDA, Stephen Hahn, afirmou que a entidade está realizando uma série de testes com a droga para poder descobrir o mais rápido possível os efeitos contra o coronavírus. E para que a gente possa entender como será utilizada a dosagem, isso é importante. Então, ele está aí otimista, né, Trump, para que realmente possa dar essa guinada e seja reeleito. A gente não se sabe, tem muita lenha ainda para queimar e a gente vai ficar na expectativa. Outra coisa importante, eu tinha comentado no outro vídeo anteriormente, o que poderá acontecer, ou seja, como que se ocorre e por que existe crises ao redor do mundo. A gente no Brasil muitos nasceram, cresceram, envelheceram e morreram com crise. Então a gente sabe que a crise na burguesia sempre foi uma transformação do capitalismo. Então a crise ela é algo que perpetua muitas das vezes através de um regime onde quem está acima, no topo da pirâmide, é que dá as cartas. Então, muita gente vem perguntando o que será que vai acontecer depois de tudo isso. Eu não quero ser tão pessimista, mas também não quero ser tão otimista. A gente que está aqui muitos anos, em cima do epicentro do problema, no olho do furacão, muitas vezes a gente vê as coisas com outro lado, porque a gente tem uma vaga campo de informação e a gente começa a articular. Porque a mídia no Brasil ela nunca vai trazer informação correta para o povo brasileiro. Sempre foi assim. Ela vai sempre falar aquilo que o diretor da redação quer que você faça. A pluralidade e transparência nunca vai existir no Main Street no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Você que está vindo pela primeira vez. Começou a CNN aí no Brasil, acho que pela Record. Uma palhaçada. Os apresentadores não precisam nem falar quem que é. Então eles vão estar sempre falando aquilo que o governo quer que você faça, que o sistema financeiro quer que você ouça. Entendeu? O mundo pode estar acabando em barranco, eles vão estar falando que não está acabando. Essa é a realidade. Então, muitas das vezes, as pessoas perguntam, como será que vai ser esse pós-guerra? Como será que vai ser esse pós-conflito? Como será que vai ser essa retomada do crescimento? Então, a economia mundial voltará aos eixos relativamente rápido após o vírus ser combatido. Aqui é as palavras de alguns analistas da Universidade de Oxford, principalmente economistas. Aqui estudaram os impactos da epidemia precedentes na economia. Você sabe que tudo está interligado, até a luz que você liga, a água que você está tomando banho, o botão que você apertou, tudo está interligado à economia e à política. Você tem que entender isso. Se você fala, detesto político ladrão, detesto política, não quero saber de nada, você está contribuindo para a minoria que está te controlando. Infelizmente é assim. Então o que pode acontecer? A retomada da economia mundial poderia ser feita de forma rápida em vez que o coronavírus esteja sob controle. De acordo com alguns especialistas da sociedade de análise, principalmente da Oxford Economics, eles consideram que o impacto dessa epidemia será de curto prazo sobre o crescimento da economia mundial. Será? Eu acho que não. Por quê? A gente sabe que o capitalismo ele tem essas mutações e que de 10 em 10 anos, como o Karl Marx sempre falou, 8, estão colocando 10. A de 2008, nada aconteceu, porque o que acontece, literalmente, quem segura o BO, a bronca sempre é o Fed, que vai, injeta mais dinheiro ou tira mais dinheiro. A economia fica vulnerável, gente. E quando você vê uma economia vulnerável, você começa a agir pela razão, você começa a radicalizar.
Então eles usaram o exemplo da pneumonia de 2003, a pandemia da gripe suína em 2009, que registraram uma baixa na economia, mas de curto prazo. Então a economia mundial deve ter uma retomada destacada e rápida. Não se sabe. A gente que tem as informações aí, os especialistas nessa área, há uma grande probabilidade de ter consequências econômicas gigantescas. Então eles prevê que a propagação do corona vai terminar a longo, outros já pensam que é a longo prazo, outros já pensam que é no segundo semestre. Mas a gente tem que entender que essa crise sem precedente ela já vem se arrastando desde 2001. 2008 foi o pico e agora tá pior, porque é uma bolha que tem uma agulha em cima. Qualquer hora, pá, já era. E aí como é que vai ser? Porque a única coisa que o Fed está fazendo, se a gente for voltar em 2008, quando o Bernanke falou, nós temos a máquina que produz. Em 1929 não tinha. O Brasil entrou em depression. Brasil não, Estados Unidos entrou em depression. Mais de 50 milhões de americanos morreram de fome, gente. Essa é a realidade. Então tudo isso existe. Risco que os efeitos negativos do coronavírus se prolonguem e desperte outros problemas na economia mundial. Então eles nunca vão falar e eles querem minimizar, porque muitas das vezes a gente vai ver que os economistas liberais eles vão falar que tudo vai, entendeu? Creio que sim, mas a gente vai continuar, eu estou falando por nós, patinando na lama. Você vai ver greve, você vai ver protecionismo, política de austeridade, isso sempre vai ter. Você precisa entender isso, você que está do outro lado. Então para a gente quebrar tudo isso, a gente precisa fazer nossa lição de casa. Nós precisamos fazer nossa lição de casa. Ou seja, os riscos de efeitos negativos do coronavírus também se prolonguem e desperte outros problemas na economia, como eu falei para vocês. Com o fraco equilíbrio no setor empresarial e as fragilidades das relações comerciais. Investidor é assim. Ele vai onde está dando muito. Entendeu? Então o crescimento do PIB mundial e a retomada da economia da China serão lentos. Mas a China está dando as cartas, porque tem mais de 1 trilhão, 10% do seu GDP. Crescer 16%. Então eles estão com os títulos na mão. Se eles colocar, vamos vender os títulos lá embaixo, isso aqui explode. E o dólar vai entrar em colapso, gente. Porque não existe outra forma. Você que está aí do outro lado. Se você tem uma dívida, eu sempre falo isso. Você tem duas opções, ou você paga a dívida ou você faz o quê? O calote, bankruptcy que a gente fala aqui, entendeu? Falência. E essa é a retórica dos liberais, mas a história mostra que a economia sempre se recupera rapidamente. No passado foi diferente. No passado a gente tinha quantos bilhões? Quantos milhões? Você entendeu? A população cresceu. A esfera é outra. Então, mesmo após as greves de choques, nós esperamos ainda uma forte retomada durante o segundo semestre, após o primeiro que foi terrível. Ou seja, mesmo antes do coronavírus, a economia já estava no declínio, a curva lá, entendeu? Então, isso aqui resume essa narrativa desses economistas de Globo, de Facebook, esses Constantino, essa desgraça de Alexandre Garcia, essas porcariadas que viveram de cabide na Rede Globo, que estão nadando no dinheiro até hoje, para ficar falando em jornalzinho besteira. Essas ideias de keynesianista, que prefere sempre, vamos falar da liquidez, daqui a pouco eles estão voltando tudo para as políticas existencialistas compensatórias e políticas sociais, porque eles estão vendo que já era, e o povo brasileiro, eles são que nem a maré. Quantos estão arrependidos aí agora? Você que está aí do outro lado. Frota, quem mais? Um monte aí, até a Jócia, um monte. Claro que são pessoas que se elegeram porque não tinha outra forma de ganhar dinheiro. Ou ia pra rua vender limão, ou ia pra política, diga-se de passagem. Então tem um monte de gente arrependida que já tá querendo até entrar no Partido dos Trabalhadores. Porque não funciona, gente. Nós precisamos acordar e lutar por um único objetivo. Qual que é? A nossa dependência. Entendeu? A nossa, aliás, independência. Sair fora dessa dependência de conciliação de classe. Ninguém fala nisso. Somente nós aqui vivemos falando isso. Porque nossa economia está colada com a norte-americana. Se aqui afundar, vários países do mundo vão afundar.
Hoje mesmo eu fiz um vídeo falando, provavelmente o Fed já vai emprestar dinheiro para o Brasil. Na época do Lula petismo, governo progressista, o Brasil emprestava para o IMF, para o FMI, Fundo Monetário Internacional. Agora está sendo o contrário, por quê? Porque a burguesia que serve o Banco Central, o sistema financeiro no Brasil, você tem que entender isso, gente. Eles estão assaltando o Estado. Por quê? Já falei para vocês, qual que é a função do Estado? É um aparelho da classe dominante para garantir o ciclo do capital. É no Estado que sai o dinheiro, porque é o Estado que faz a arrecadação. E o governo neoliberal, Paulo Guedes, a cambada tudinha do Temer, tudo que está aí no Senado, esses caras que foram vendidos, eles juraram para vocês que iam fazer tudo para te ajudar. Primeira coisa que entraram no eixo da traição foi a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência, teto do gasto, PEC da morte. Tudo isso, gente, que a gente está vendo contra você. E nós temos que entender isso. Não adianta vir esses caras querer falar as mesmas coisas. Que o Brasil precisa de reforma, que o Brasil precisa, que os juros baixos. Juros está baixo no Brasil por causa que não tem emprego. A inflação está baixa porque não tem produção, não tem indústria, não tem trabalho. Agora imagina, com essa pandemia, o Brasil não tem infraestrutura, porque o teto do gasto brecou dinheiro para investimento em educação e saúde. Entenda isso, gente. Não tem dinheiro. Sempre foi 80% para pagar juros e amortização da dívida, por isso que o Brasil está proibido de crescer. Aí vem os economistas falar isso. Qual que é a conclusão dessa análise? Negativa. Isso aqui é uma mentira, entendeu? Não vai ter retomada do crescimento nenhuma. Vai explodir porque eles querem que exploda. Eles estão arrumando um pretexto para dizer, a culpa foi do corona. A culpa foi do coronavírus. Aí vem o Eduardo Bolsonaro, um Zé Ruela, que não contribui com nada no Brasil, tá alinhado aí. O negócio dele é sair na mesa do Trump, na foto. E o ministro das Relações Exteriores, o pai é um tapado, né? I love Trump. O filho quer sair de qualquer jeito ali com a família do Trump. E esse ministro aí das Relações Exteriores, que não vou nem falar o nome, é um outro também que não pode ver o Mike Pompeo, que só falta se jogar. Ridículo, entendeu? Tudo que eles estão fazendo aqui, o Brasil está copiando. O governador do Rio de Janeiro, Crivella, o Dória nem se fala, entendeu? A família Bolsonaro, mesma coisa. Tudo que está sendo feito aqui. Será que eles vão dar 700 a 1.500 dólares para cada trabalhador no Brasil por semana? Não vai, né? Então, gente, a gente tem que caminhar pro horizonte, na vanguarda. Se nós não fizermos a nossa parte, eu participo de grupos aí do WhatsApp, eu falo todos os dias quase, gente, usa essa tecnologia para ajudar o próximo. A internet, as plataformas é um recurso, não um substituto daquilo que nós, eu e você, devemos fazer. Eu não quero mudar Bolsonaro, a gente está preocupado com isso, nós estamos preocupados com nós que temos que se armar para ir para a guerra. Você vai para a guerra para matar, não para vir dentro de um cofre, de um caixão. Eu vi milhares. Pense nisso, gente. Se preocupe, armazene água, alimento. Eu falei sempre disso ano passado, retrasado e o começo desse ano. Guarde alimento e água. Dias piores virão. Poderia ser melhores, né? Mas é a realidade. Você tem que estar com o olho aberto. E o povo brasileiro não está preparado. Se tiver uma guerra civil no Brasil, cava um buraco e se esconde. Volto daqui a pouco trazendo mais informação para você. A gente vai falar sobre esse abuso aí do governo Bolsonaro, que quer que nós paguemos aí 50%, aliás, do orçamento. Eles vão cortar, eles propõem cortar 50% do nosso salário. Anunciou quarta-feira passada. E o rombo vai ficar nas costas do pobre. É as operações compromissadas, é as operações de swap cambial. O rombo joga na dívida. Eles não querem Estado mínimo, mas estão escorados, né, Bolsonaro? 30 anos. Chama aí Bolsonaro pra gente trocar ideia, o Eduardo Bolsonaro. É incrível, né? Robert for International Pulse Research. Daisy, don't go away. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.